voo livre, stand-up paddle, rapel, motocross, skate, patins. Bom, que Mogi das Cruzes é uma cidade que respira radicalidade, você provavelmente já sabia. Mas que a cidade também é referência nas ultramaratonas, talvez seja novidade para você. Quem conta isso pra gente é o ultra triatleta Rafael Palmeiras. Bom, Rafael, começa primeiro explicando pra gente o que é essa Ultra King, essa maratona Ultra King, e qual a diferença dela para Ironman, que é a modalidade que você já participa há muito tempo. A prova Ultra King é a primeira vez que acontece no mundo. Ela é basicamente, são 515 quilômetros em 36 horas. Nunca foi feito no mundo essa prova. Qual a diferença dela para o Ironman ou para o Ultraman? O Ironman são 140,3 quilômetros em um dia. O Ultra King são 515. E a diferença para o Ultraman, que é a prova de 515 também, que o Ultraman é dividido em 3 dias. O primeiro dia você nada 10 km, pedala 146, o segundo dia você pedala 281 e o terceiro dia corre 84. No Ultra King eu tenho 36 horas corridas para fazer as mesmas distâncias sem parar. Então vou andar 10 de natação, 421 pedalando e 84 correndo. E como que é a sua preparação para participar, está sendo para participar dessa maratona especificamente? Na verdade, como é uma prova nunca feita, fica mais difícil de se montar um treino. O Ironman, já estou no meu terceiro Ironman, então é mais tranquilo. São treinos intensos, longos, com treinos de 8 horas, 9 horas. O Ironman que vai durar cerca de 11 horas ou 10 horas e meia, para acostumar com a ideia de ficar tanto tempo treinando, competindo. E quando que ocorre essa maratona, quando vai ocorrer? E como que chegou o convite para você participar dela? A prova vai ser dia 5 e 6 de outubro, na cidade de Badajoz, Espanha. O convite veio a partir da prova que eu fiz ano passado, do Ultraman México. Lá eu tive uma participação até que satisfatória, uma boa, fiquei em 12º geral da prova, apesar dos empecilhos anteriores. E um espanhol acabou tendo a informação da minha participação por outro atleta que estava lá, e o convite veio. Então, eu fiquei sabendo que para participar dessa competição na Espanha, qual você foi convidado, eles te ofereceram hospedagem, estadia, mas tem alguns custos, e para isso você está lançando uma campanha, uma vaquinha virtual que o pessoal de casa pode participar e te ajudar a chegar lá, não é isso? Isso, houve o convite direto lá do Alberto, o organizador da prova. Ele, para facilitar a minha ida lá, ele falou: ó, eu consigo te dar hospedagem, mas o custo da inscrição e a passagem de voo e a alimentação ficaria por minha conta. Daí estão fazendo essa vaquinha virtual aí para tentar arrecadar um dinheiro para facilitar um pouco a minha ida para a Espanha. Se o pessoal quiser te ajudar, quiser contribuir com essa vaquinha virtual, eu sei que a campanha parece que ela não foi lançada ainda, será lançada nos próximos dias, mas as pessoas já podem entrar em contato com você e buscar mais informações aí dessas outras maratonas que você já participou e ver também um pouco como está sendo a sua preparação, né? Como elas conseguem te encontrar, rede social, etc. Isso, vai ser lançada hoje a campanha já no cartaz. E se quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo Facebook Rafael Palmeira ou no meu Instagram, que é Rafa_triatleta. Bom, Rafa, muito obrigado, boa sorte e espero poder te entrevistar na volta aí, quem sabe com uma medalha, com um pódio, sei lá. Deus quiser. Obrigado. Para você que nos acompanha, estamos começando mais um programa TV Simpro, temporada 2018, nosso programa aqui do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, sempre trazendo informações sobre o ambiente da educação brasileira e, para tanto, conversando com professores que eu posso dizer do coração que são do mais alto gabarito. E hoje, como não poderia ser diferente de todos os outros programas que nós vemos apresentando aqui ao longo dessa temporada, trazemos o professor Dr. João Tomás do Amaral, que é diretor do Instituto Histórico de Geografia de São Paulo. Professor João, é um prazer tê-lo aqui na TV Simpro. É um prazer bastante grande e estamos aí, vamos bater um papo a respeito de algumas informações que eu lhe prestei, né? São muito amplas, mas dá para a gente focar em algumas coisas. Professor, nós conversamos muito e assim, o senhor é uma fonte quase que inesgotável de informações, então esse programa com certeza será o primeiro de alguns outros que o senhor vai ter que voltar aqui para nós conversarmos sobre outros tantos temas que o senhor domina. Mas vamos começar primeiro
com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao qual o senhor é diretor. Conta um pouquinho para quem não conhece o que é o Instituto e o que vocês fazem lá. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é uma instituição já para se aproximando dos seus 130 anos. Por lá fundaram, né, e passaram por lá figuras ilustres do cenário científico e cultural da cidade, do Brasil, né? E hoje nós estamos integrando a nova diretoria e o Instituto, nesse atual momento, ele tem um acervo importantíssimo, que foi um acervo já utilizado por vários pesquisadores, né, temos algumas exposições permanentes, uma delas, a constitucionalista, talvez o acervo mais interessante sobre a Revolução Constitucionalista de 32 esteja por lá. Tem muito material, tem muitos livros, então é possível o pessoal agendar a sua reunião e participar. Temos também um passeio pelo Peaberu, que é uma trajetória que vinha dos Andes, né, e chegava à cidade de São Vicente, antes dos descobridores, né, antes do Brasil ser descoberto, então já era um trajeto conhecido. É possível também ver uma exposição de alguns quadros do Belmonte, ou seja, tem algumas coisas interessantes, alguns cursos, inclusive deve sair um agora para a formação de professores de história, para que os interessados, principalmente para que o pessoal conheça um pouco melhor a real história da cidade e do estado. E também temos atividades musicais periódicas, né, que acontecem uma vez por mês, e também estamos preparando mais algumas atividades que nós iniciaremos este ano. Uma atividade especial, eu quero que o senhor explique um pouquinho melhor para a gente, mas antes é aberta ao público, certo? Professores, excursões de escola e o público em geral podem visitar o Instituto. Sim, podem ser agendadas as atividades. O Instituto está aberto, se não me falha a memória, das 9 às 5 da tarde. A visitação é gratuita, não há nenhum tipo de cobrança de ingresso nesse momento para nada, a menos que tenha alguma atividade que precisa ser desenvolvida com algum tipo de pagamento, mas temos também, eu não contei, mas nós temos uma visitação pela cidade. O professor Jorge Sintra, que é o atual presidente do Instituto nessa gestão, ele faz mensalmente um passeio por lugares históricos da cidade, mas não só no centro histórico, mas também são realizadas em alguns bairros da cidade de São Paulo. Então isso tem uma programação, também uma programação mensal, e também então são formados grupos, é isso? Como que faz para participar? Precisa agendar com antecedência? Tem algum custo? O pessoal dá uma ligadinha lá para o Instituto, né, e agenda-se a participação. Temos atividades musicais que acontecem também mensalmente na Sala de Artes Paulistanas, né, que tem uma sala que cabe umas 60, 70 pessoas, muito bonita, muito aconchegante. Esse trabalho é um trabalho realizado pelo professor Samuel Kepper, né, que desenvolve esse trabalho de música nas salas de artes paulistanas. Especificamente sobre a música, o senhor me falou que o Instituto prepara uma nova exposição que relaciona a história da música com a história da cidade de São Paulo, é isso? Explica pra gente um pouquinho como que vai funcionar. Então, há algum tempo nós já vínhamos conversando a respeito de criar um determinado núcleo de estudos ou núcleo de desenvolvimento de atividades, e nós tivemos já umas 3 reuniões, mas da semana passada nós já estruturamos um breve projeto que é tentar entender a história da cidade, a história do estado por meio da sua música. E também uma outra proposta minha também foi que nós procurássemos também entender a história da cidade e a história do estado por meio do seu processo educacional, ou seja, por meio da sua educação. Já temos alinhavado algumas questões, então agora é só colocar em prática. Eu sei que é muita coisa, o pessoal tem que ir até o Instituto para ver de perto a exposição quando ela estiver pronta, mas se o senhor pudesse passar uma timeline rapidinho relacionando essa história da música com a história de São Paulo, ela começaria onde e iria até onde? Então, na verdade, assim, nós não temos um percurso, um percurso efetivamente cronológico. Sim. Até porque seria complicado nesse momento fazer esse percurso, porém nós temos uma proposta inicial de desenvolvimento que seria trazer
para a primeira atividade, iniciando esse projeto, a compreensão da história da cidade por meio da música, o conjunto Demônios da Garoa, ou na sua totalidade, ou parte dele, né? Porque eles já estão na terceira geração, e é um conjunto musical mais antigo da cidade em atividade. Está no Guinness Book, eles têm 75 anos de atividade musical. Às vezes as pessoas não sabem muito bem disso, né? Mas o que nós queremos nesse primeiro momento é contar exatamente a trajetória deste conjunto musical que cantou vários retratos, várias caricaturas da cidade, né? E eles são assim, os intérpretes retratistas dessa cidade. Então dá para compreender um pouco na cidade, né? E não dá para querer entender a história de São Paulo sem ter ouvido algumas das músicas de Adoniran Barbosa. Professor, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, a gente volta para conversar um pouquinho mais com o professor João. A TV Simpro volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta no nosso TV Simpro, hoje recebendo o professor Dr. João Tomás do Amaral, que é diretor do Instituto Histórico de Geografia de São Paulo e é um estudioso também da história da matemática. Bom, professor, no bloco anterior nós conversamos bastante sobre as suas atividades no Instituto, mas como eu falei na abertura aqui do nosso programa, o senhor é uma grande enciclopédia da educação nacional e domina diversos assuntos, dentre eles um assunto que assusta muita gente, que é a matemática. O senhor está participando hoje de uma atividade de didática e epistemologia, que é pela Faculdade de Educação da USP, onde o senhor, dentre outras atividades, também estuda um pouco da história da matemática, né? Como que funciona esse grupo aí? Então, nós temos, existe um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos que é coordenado pelo professor Nilson José Machado. Às sextas-feiras nós temos 2 seminários, né? Um que começa às 2 e o outro que começa logo às 4 e pouquinho da tarde, 4:30 da tarde. O primeiro é de epistemologia e didática. E a segunda parte o seminário é sobre ensino de matemática. E esses 2 seminários são abertos, existe uma programação já pré-estabelecida para o semestre inteiro, né? Tem a programação para o primeiro semestre já prontinha, e então tem sempre alguém comentando sobre algum tema na área de didática e epistemologia, e alguém que vai falar sobre algum tema sobre ensino de matemática. E no meu doutorado, realmente eu estudei essa parte que envolve nós trazermos a matemática para o âmbito da cultura geral. E dentro desse enfoque que o senhor deu no seu doutorado, o senhor fala da história de Portugal, da relação de Portugal com o Brasil no ensino da matemática. Confesso que eu não sabia que havia essa diferenciação, de que nós fomos tão influenciados pelos portugueses em relação à matemática. Eu achei que o ensino da matemática fosse algo global, que não havia essa diferença se foi ensinado pelos portugueses ou pelos chineses, mas tem uma diferença que é bem interessante, não é isso? Então, na verdade, assim, existe uma influência realmente portuguesa no ensino da matemática brasileira que às vezes as pessoas não conhecem, existe pouca divulgação. Mas
eu chamo a atenção, eu estudo no meu trabalho de doutorado, vamos dizer assim, a importância de um autor português, que é o professor Bento de Jesus Caraça, que nasceu em 1901, falece em 48, e falece em 48, que escreve um livro... Jovem, escreve um livro importante chamado Conceitos Fundamentais da Matemática. Na verdade, era um livro que estava sendo preparado para que ele tivesse 4 partes, porque esses livros foram lançados dentro de uma coleção chamada Biblioteca Cosmos, na qual essa Biblioteca Cosmos era uma coleção de livros que o professor Bento Caraça era o diretor da biblioteca. Ele era a pessoa que coordenava os trabalhos. Então ele tinha várias seções, uma já de ciências, e na área de ciências ele tinha vários temas dentro da área de ciências. O segundo livro, o primeiro livro foi O Homem e o Livro, o segundo livro foi o Conceitos Fundamentais da Matemática, que foi a primeira parte, e ele tinha outras 4 partes para serem executadas. Ele publicou nessa coleção o segundo. Ele estava preparando o terceiro, aí ele faleceu, e logo em seguida ao seu falecimento, a família desenvolve um trabalho de aglutinar os 3 volumes num só. E aí então nós conhecemos o livro Conceitos Fundamentais da Matemática aqui no Brasil, com esses 3 volumes juntos. E é a partir daí que eu desenvolvo então o meu trabalho, onde ele desenvolve uma metodologia em que todo mundo é capaz de aprender as ideias, as noções, os conceitos fundamentais da matemática. É possível levar a todo cidadão. 1901 a 1949 48. A 48 é relativamente recente. O que esse escritor, esse professor efetivamente trouxe de tão inovador para a matemática que mudou a forma que era ensinado de 1900 para trás? Então, na verdade, o professor Caraça ele propunha que você trabalhasse essas ideias fundamentais, né? O livro dele ele vai dando pistas metodológicas, não é um livro para ser seguido ipsis, mas assim, da forma com a qual ele está desenvolvido, mas ele é um livro motivador para que os professores se inspirem, né? Inspirem-se a tratar os temas da forma como ele propõe que seja abordada. Então, na verdade, ele é um grande laboratório, um grande caminho para que o professor, ao escolher os temas que ele vai desenvolver, ele trabalhe em cima dessa metodologia. E ele procura mostrar a importância da história da matemática, a importância da história da filosofia, da ciência. E com isso é óbvio, ele não trabalha só a técnica operatória, porque às vezes a gente fica muito nas técnicas operatórias desprezando outros âmbitos. Que é isso que afasta, aí, na verdade não afasta, mas assusta um pouco os alunos na hora que estão lá na sala de aula aprendendo a matemática, né? Essa parte do decoreba, entre aspas, que acaba afastando da relação com as outras matérias. Isso me passou que tem uma relação muito íntima com filosofia e outras matérias tão importantes, né? Então, e curiosamente, dentro do que você coloca, Débora, assim, ao tentar eliminar, porque a gente está vivendo hoje um processo de ensino de matemática onde a gente vive um excesso de fragmentação e de tecnicismo. Então isso faz com que as pessoas entendam que a matemática é para poucos escolhidos e não para todos. E isso é um contrassenso, porque quando você desenvolve, quando você vai observar todos os documentos de caráter legal, você entende que a matemática, que os governos, né, entendem que a matemática é um conhecimento para todos. Só que quando nós vamos observar a prática da sala de aula, nós vemos um processo de exclusão muito grande. Então, existe uma distância entre a proposta governamental de ser um conhecimento para todos e quando você vai na prática, você vê que é um conhecimento para poucos. Então, uma das ideias do professor Caraça era exatamente essa, o conhecimento para todos. Né? Professor, eu quero continuar falando com o senhor sobre esse tema da matemática, como que o senhor enxerga o ensino da matemática aqui no Brasil e algumas outras coisas que eu vou abordar com o senhor no nosso próximo bloco. Não saia daí, a TV Simpro volta já já.
Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da entrevista com o professor João Tomás do Amaral, que é diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, especialista em matemática e um grande conhecedor também do chorinho, mas isso vai ficar para uma próxima entrevista, porque eu quero conversar com o senhor sobre isso. Professor, encerramos o bloco anterior falando muito sobre a questão do ensino da matemática no Brasil e a sua importância histórica com a relação com os portugueses e etc. Em 2014, nós tivemos o Arthur Ávila, que ele recebeu a medalha Fields da matemática, que é o equivalente ao Prêmio Nobel do ensino da matemática. Como especialista na matéria, eu queria que o senhor me falasse o seguinte: o quanto isso reverberou no ensino da matemática no Brasil e o que precisa para que seja dada a devida importância, não só na teoria, mas na prática, para o ensino dessa matéria. Então, na medida em que o Arthur Ávila ganha a medalha Fields, né, que é o equivalente a um prêmio Nobel na área de matemática, que não tem o Nobel de matemática, é óbvio que isso chama atenção, a mídia se interessou, o próprio professor Arthur Ávila participou de várias entrevistas, né, para jornais, revistas, televisão, rádio. Isso traz uma certa efervescência, mas a gente tem logo na sequência parece que um enxugar, né? E as pessoas praticamente vai caindo. Parece que aconteceu com ele que a gente vê em outras modalidades esportivas, por exemplo, quando o brasileiro ganha uma medalha de ouro, se destaca numa modalidade e que isso acaba não gerando fruto nenhum para a formação de novos atletas ou de novos especialistas em matemática, como é o caso do Arthur. Então, é exatamente isso que você colocou, né? É muito curioso isso. Então, nós temos assim um certo boom, né? Aí chama-se atenção, é claro que chama-se mesmo, e depois a gente parece que cai num processo de ostracismo. Então, o que nós gostaríamos é que isso, na verdade, também fosse um grande motivador para que a sala de aula também estivesse efetivamente motivada. E hoje em dia nós podemos falar que nós temos assim um grupamento muito significativo de pessoas que têm pesquisado a parte de matemática no seu contexto que nós mais conhecemos, na matemática, aquela matemática que é o caminho dos matemáticos, como pessoas também que estão pesquisando, desenvolvendo trabalhos de mestrado, doutorado na área do ensino de matemática, né, que é essa coisa mais voltada para a melhoria da qualidade da sala de aula. E nós vemos uma série de eventos, né, um dos eventos que fez com que eclodisse esse talento do Arthur Ávila, as Olimpíadas de Matemática, né? Eu participei durante muito tempo das Olimpíadas aqui do estado de São Paulo, participei também em nível nacional e, né, nós temos que lembrar aqui o papel importantíssimo do professor Shigeo Watanabe na organização das Olimpíadas do estado de São Paulo, e nós temos hoje também as Olimpíadas de Matemática que motivam as escolas públicas. Então nós temos uma série de ações que, por exemplo, são ações que nós gostaríamos que elas de fato influenciassem numa melhoria da qualidade da atividade professor-aluno na própria sala de aula. Como que o senhor definiria a matemática aqui no Brasil? Não só o ensino, mas a matemática mesmo, o conceito da matemática aqui no Brasil, como que o senhor definiria? Olha, nós temos às vezes é de pouco conhecimento do grande público, mas nós sempre tivemos grandes talentos, inclusive na área de matemática destinada ao especialista de matemática. Sempre tivemos matemáticos importantes aqui. E o que chama mais atenção, de fato, às vezes não é o que se está desenvolvendo de matemática para o especialista matemático. O que chama atenção é exatamente o ensino da matemática para a formação do grande público. É óbvio que as avaliações que nós temos avaliações de caráter regional,
de caráter estadual, nacional e internacional. Nós estamos assistindo o Brasil, na verdade, tendo resultados que nos deixam preocupados com os resultados, tanto nesses vários níveis que eu comentei. Porém, nós temos assim, um excesso de avaliações que mostram o estágio em que nós estamos, porém, passa-se a impressão de que nós não estamos desenvolvendo ações compatíveis para desenvolvermos exatamente procedimentos que nos deixem em posições que nós tanto almejamos. Não, professor, eu entendo, até entendo o seu ponto de vista e também em relação à disseminação da matemática para o grande público. Mas aí me surgiu uma questão. Eu sou aluno de escola pública, sou oriundo da formação de escola pública, e a matemática, especificamente, era uma matéria que assustava não só a mim, mas a grande parte dos meus colegas em sala de aula. Mas hoje eu sei que a matemática ela está relacionada a muitas outras áreas que são de extremo interesse dos jovens. Se você vai desenvolver um videogame, você precisa da matemática. Se você quer trabalhar com robótica, você quer ser um cientista de modo geral, você precisa da matemática. Mas isso, na minha época de aluno, eu não tinha essa percepção. Talvez, para que nós possamos atingir esses índices de excelência que o senhor citou, não falta um pouco da base mesmo, do aluno, na sua formação lá no colégio, ensino médio, ensino fundamental, saber o quanto que a matemática pode ser divertida e atrativa? Não falta um pouco disso? Sim, com certeza. Você pega um caminho assim, importante para que a gente possa conversar. E quando você cita a escola pública, é importante entender que a escola pública não é tão criticável no seu todo assim. Nós temos ilhas de excelência na escola pública, que às vezes também são pouco divulgados. Como também não pode se falar que a escola particular no todo também totalmente, vamos dizer assim, elogiável, também existem problemas. Então, veja bem, o problema é onde nós vamos encontrar, tanto na escola pública quanto na escola particular, os bons exemplos de trabalho acadêmico, de trabalho didático e pedagógico para se desenvolver um bom trabalho. Estamos falando da matemática, mas é óbvio que nós temos aí um caminho bastante interessante a percorrer para que a gente possa efetivamente chegar naquilo que nós tanto desejamos, que é o que você comentou. Olha, como é que vai ser? Alguns comentam sobre a formação de professores, sobre as condições de trabalho do professor, e aí vai. Ou seja, nós temos um leque bastante significativo para nós atuarmos, para que a gente possa, vamos dizer assim, chegar a esse espaço nobre da sala de aula e, a partir dele, nós temos efetivamente o trabalho desejável enquanto resultado para toda a população. Porque nós sabemos, né, há muito tempo, que a saída para um Brasil melhor, ele vai ter que caminhar pela educação, inevitavelmente. Tá aí. É um processo difícil, mas que, como o senhor mesmo falou, devagarzinho a gente continua evoluindo. A passos que não agradam a todos, que são menos velozes do que nós desejaríamos, mas estamos evoluindo. Professor João Tomás do Amaral, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Simpro e eu espero receber o senhor numa outra oportunidade para que nós possamos conversar sobre esses vários outros temas aos quais o senhor também domina. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer bastante grande vir aqui na TV Simpro, uma casa que tenho tantos amigos e uma aproximação desde os inícios da formação desta entidade que promove, vamos dizer assim, o congressamento e a elevação de que o professor merece um melhor olhar de todo o processo governamental desse país. É isso aí. Bom, TV Simpro dessa semana fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Deto Vale. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.